A Cruz do Caminho representa uma missão de Pitya quando partiu de Delfos para Esparta para libertar um casal de reis subordinados aos reis de Esparta, que seriam executados por não terem filhos e assim dar lugar a outra dinastia. Pitya partiu em socorro daquele jovem casal, enfrentando o povo que não aceitava o deus Apolo. Pelos seus fenômenos atribuídos, lhes foram colocados atacas e em seguida desafiada pelos reis que lhe exigiram o fenômeno, demonstrando suas forças. Pitya fez os tambores rufarem, sem que ninguém lhes tocasse. Os reis concederam clemência aos condenados e os mesmos partiram para um castelo solitário e se dedicaram à cura daqueles que aflitos lhe procuravam. Para a identificação do castelo foi fincada uma cruz como identificação. Daí o nome Cruz do Caminho. A Cruz do Caminho é um trabalho altamente iniciático, com poderes de cruzamentos de forças curadores e realizado na presença de Mãe Iemanjá, ministros, médicos de cura, sereias e magos. A Cruz do Caminho não pode ser realizada após as 21 horas. O ritual deve ser formado com antecedência para a formação do cortejo. Este trabalho só poderá ser realizado em templos que disponham de corrente mestra. Os mestres e falanges missionárias formaram a corte no Castelo do Silêncio. Assim sendo, os componentes devem estar medianizados. São escalados 2 adjuntos, um comandante e um ariano. O comandante deverá providenciar para a perfeita realização do trabalho, verificando os componentes de no mínimo 7 pares, máximo de 14. Vinho, a chave do portão do Sandai, a ninfa Lua, que será divina, 2 ninfas Sol e Urici, uma para o canto do terceiro sétimo e a outra para coordenar a referência à Mãe Iemanjá, 2 samaritanas que ficarão ao lado do sal e em seguida servir o vinho, 2 da Mushinto que ficarão de honra e guarda da divina, 2 Muru Aici com a missão de abrir e fechar o portão, 2 Jassanãs com a missão de colocar as moças. Para realizar o trabalho é necessário pelo menos uma de cada falange mencionada. Caso haja mais de 2, as excedentes ficarão de honra e guarda no fundo do aledar. No Castelo do Silêncio, o comandante convida os participantes a formarem um cortejo fora do castelo. A jornada inicia com uma corte de samaritanas, magos e nitianas. Em seguida vem o comandante, tendo à sua direita o ariano. Logo após a divina, tendo à sua direita a ninfa Sol e Urici, seguida pelas outras missionárias que irão participar do ritual. Após as missionárias, os mestres Sol à direita dos mestres Lua, e caso haja trino ou adjunto entre os participantes, deverão ficar à frente dos mestres logo atrás das missionárias. Emitindo mantras, a jornada entra na parte evangélica, contorna a mesa e sobe ao aledar, onde dá uma parada. Nesse momento, a Urici coloca as atacas na divina e entrega o véu ao comandante, para que o mesmo cubra a cabeça da divina. A seguir, a jornada prossegue em direção ao radar, onde passam pelo Pai Seta Branca indo até o oráculo. Em frente ao oráculo, ante o portão, o ariano segura suavemente a mão da divina e, após passar pelo portão, próximo ao primeiro degrau da rampa, emitem: Salve Deus, a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo. Em seguida entram no oráculo, vão se emanando e aguardam a chamada do comandante. Após a divina e o ariano entrarem no oráculo, a jornada continua. A corte para no portão da Cruz do Caminho, a Muru Aici abre o portão e o cortejo entra, com as missionárias já tomando as posições. O comandante para no alto da rampa e começa a distribuir os pares de mestres. Coloca os 2 primeiros pares na seta e na seguinte ordem: primeiro Jaguar Sol e Ninfa Lua, depois Jaguar Lua e Ninfa Sol, os demais alternadamente à direita e à esquerda no aledar ou vice-versa. Para a seta, deverá ser conduzido unicamente um paciente com dificuldade de locomoção que vai ficar deitado. Caso não tenha esse paciente especial, serão conduzidos no mínimo possível, máximo de 7, que ficarão sentados. Os demais pacientes ficam de fora do Sandai, junto ao portão, esperando que a Urici os convide para entrarem. Após todos acomodados em seus lugares, inclusive os pacientes, os Jassanãs colocam as moças dos mestres Sol. O comandante toca a campainha e a corte de samaritanas, magos e nitianas parte para o oráculo a fim de realizar a divina, trazerem a divina.
Novamente, o ariano segura suavemente a mão da divina e, próximo ao primeiro degrau da rampa, imita: Salve Deus, a minha missão é o meu sacerdócio. Jesus está comigo. Em seguida, saia com a corte em direção à cruz do caminho. O comandante vai até o portão, recebe a divina e a conduz até o trono. O ariano se coloca atrás da divina, o comandante descruza as atacas e volta à sua posição no centro do aledar e fala: Salve Deus, a missão, depois imite a lei da cruz do caminho. Nesse momento, uma forte corrente magnética se manifesta nos mestres Lua, porém sem incorporações. Caso haja paciente na seta, os mestres Lua lá postados incorporarão seus médicos de cura silenciosamente. Os demais pares fazem o cruzamento das morsas. O doutrinador eleva as mãos e o apará faz o cruzamento à frente. Após 3 minutos de manifestação da corrente magnética, o comandante agradece, falando graças a Deus. A seguir, o comandante vai até a presença da divina e faz o convite para a incorporação da Mãe Iemanjá. Os participantes começam a emitir o mantra de Manhara em voz baixa para que o canto do terceiro sétimo seja ouvido por todos. Uma Yurici inicia o canto do terceiro sétimo. A outra Yurici conduz os pacientes, iniciando pelo que se encontra na seta Silvé para se servirem do sal e fazerem a referência à Mãe Iemanjá. Em seguida, são conduzidos ao portão e liberados. Após os pacientes, são convidados os 2 pares de mestres que estão na seta, seguidos pelos pares de mestres que se encontram no aledar, alternadamente à esquerda e à direita ou vice-versa. Logo em seguida, as missionárias, primeiro as que estão em serviço e em seguida as que estão no fundo do aledar, farão a reverência. Fim do canto do terceiro sétimo pela Yurici, a mesma é conduzida a tomar o sal e fazer a sua reverência à Mãe Iemanjá, seguida pelo comandante e pelo ariano, que logo após se posta em frente à Mãe Iemanjá. O comandante agradece a presença de Mãe Iemanjá e aguarda desde o coração sem pressa. Em seguida, o comandante e o ariano pegam nas mãos da divina e a conduzem para ser servida do vinho, na seguinte ordem. Primeiro o comandante e o ariano simultaneamente, em seguida a divina, auxiliada pelo comandante e pelo ariano, logo após as Yuricis, os 2 pares que ficam na seta e as missionárias que serviram no aledar. Ao se servirem no vinho, se posicionam na rampa do aledar, tendo à frente o comandante e o ariano, seguidos da Yurici da divina. Após a Yurici se retirar da ataca, o comandante retira o véu, entregando a Yurici. As missionárias, ao tomarem o vinho, colocam-se na mesma ordem de entrada, ficando os 2 pares de mestres que trabalharam na seta logo atrás. As samaritanas, concluindo o serviço do vinho, vão para a frente do cortejo. A Muruaici abre o portão e inicia-se a jornada para a corte saindo. A Muruaici entra, fecha o portão e toma o seu lugar no cortejo, que serve passando pelo Pai Seta Branca, circula a mesa evangélica, passa pelo aledar, terminando no Castelo dos Devas, quando o trabalho está terminado e todos estão dispensados. Os mestres e ninfas que participarem desse trabalho na roupagem de prisioneiros recebem 500 bônus. O comandante escalado deve convidar mestres e ninfas antecipadamente para a corte, para que ao se aproximar da hora do trabalho não fique procurando mestres que às vezes são forçados a participar. Os mestres recepcionistas devem verificar se os pacientes foram encaminhados pelas entidades.